Um feliz dia para todo humano que está vista fora o programa. Um sábado bonito para cada um e escreve Deus que nos pode ter um sábado mais trobe para glorificar seu nome e que nos pode ter bem mais. A mim tá Kilian Pengel, pensando que não conhecemos ainda, a mim tá correndo duas flight. Ano passado, a mim com minha esposa, morada bem Bolanda, para estúdio e para estúdio e para trabalho. E também são de portar a mente que não, de portar essa palavra, por uma não posso escutar. Por começar, vamos bang de uma palavra de oração. Senhor Deus, vamos se santificar. Pedir ao Senhor danke, para saber chave. Danke para permitir que nós tudo podamos na vida e para um sábado de novo nós podemos aqui não, Senhor. Me que pedir ao Senhor para o que como três palavras, Senhor, acompanha-me cada step preparando para o caixa, o aqui que já me envia mais, para palavra na que pega no coração de cada humano que escuta. Danke envia mais, danke para guiar-me, danke para proteger. Se que despedir do nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Para começar a predicar, acompanhar-me de Mateus 16, 26. Mateus 16, 26. Revisa para sobre que proveito um enelotim se gana inteiro mundo, mas perde sua alma. Of Kiko, um eneloduna em cambio de sua alma. O versículo aqui me conta a seguinte anedota. Ele vai assim aqui. Um menino de Hostins aponta um jovem de sua classe que planos e tem para o futuro. O jovem diz, menino, me que logo o coisa de vida. Para começar, me que estuda lei. E menino disse, e depois, que como que assim? E diz, menino, depois, me que tem possibilidade de chegar tendo todo o caminho como que com meu estudo. É menino de que é bom. E depois, que como que assim? E de maneira, especialmente que dentro do parlamento, cerca de mais alto da sociedade. A maneira volve ser bom. E depois, que como que assim? Eu bem se eu orei, espera de próxima coisa grande para meu país. A maneira volve para minha mais. Que coisa bem depois? E de depois, me espera de por baixo pensão, desfrutar de dia. Eu me encontrei bem mais e depois, Kiko, com cara triste, eu orei, ela virou a maneira, ela disse, eu orei, está morto, a sobrar mim, me está morri, eu me encontrei para lá subir e depois, Kiko da sigue, eu bem disse, nunca me pensa mais leu de esse, eu me disse, eu bem, por vida não está bom pensar. Vai casa, pensava bom e plania por vida de novo. Lesando em tudo aqui, bem para quieto, na concortico nos vista tá tinha como ser humano. Na concortico me vista me está tá por meio como em Cristo de minha vida. Com como rende, nós te corre atrás de encos de vida, cuida temporal, quitando o mais grande for de vista. Qual é a vida eterna em Cristo Jesus. Mirando back de minha vida, e na vida de outro ainda não, que eu logo picosta na vida. Nós mesmo o picosta nós sacrificar na caminha, pegando nos metendo com nós tim. Bora sacrificar é um pegando o outro. É porta que você sacrificar a noite não de sonho para por sim a coisa de escola, para lograr o diploma. É porta que você sacrificar esse alimento para você comprar algo ou tempo que compra. Tinha hora para sacrificar, para também tinha hora para local que boque. Não está bem no boque, para volver, para planear algo, e hora você está bem.
Passou nos tudo em vida tem coisa que nós que logra e para logra sempre tem algo que tu para uma banda, sempre tem coisa que sacrificar. Depois de esforço, depois de sacrifício que logra bom meta que pode em vida, para celebrar, se logra. Ora tem momento que você sentir uma é mais feliz no mundo. Agora você vai celebrar a vitória que passou a luta tanto por coisa que logra aí. Porque tem algo importante de vida que nunca nos propõe uma banda para lograr certa coisa. E aceita nossa relação com Deus. Passou boia de paraquedo com largo momento de supostamente felicidade que dura. O menu vai lograr boa coisa. Com lie emoção e tabai. Mas na back na essa aqui, me agora tempo de me mês com esse meu estúdio na Universidade de Corsol. Quando tem momento não, me dá para lego mais me costa de Deus, passe costa de escola. De momento pode pensar, ai Deus está compreendendo. Deus sabe bom quanto me que logra coisa aqui. Me quer dar GRG. Já disse 4 anos de estúdio. Ou já disse assim, mas que só me tá assim, tempo frequente. Ou já bia aqui só. E a relação com Deus te queda on hold no momento aí. E a mim tem mal costume que agora me hace algo de vida. E da foco assim tanto por ver coisa que logra aí. Me mira nada mais. Esse me que logra tanto claro. A mim dava da pone assim na relação com Deus banda. Pero ma bina lisa e ma bin ponto em mes coisas que eu maneira apontar é o bem. Mas para que eu te pontra. Ora me caba não. Kiko te com leu e vitória e te bami. Coleu me te com ne. E não me bing de para com cortico me vista tabata. E quando me tabata tinha e assim na minha coisas no estúdio tem coisas mais de vida que eu da pone por mim com Deus. Me dá permitir e coisa temporal aqui que me dá muri vai laga me dá permitir não que da minha vista for de Deus qual tá para sempre. Passou outra coisa de vida aqui tem começo e não tem final. Menos no Senhor Jesus. E não é de bem back no versículo de Mateus 16, 26. Passou aqui proveito onde lo tem se gana inteiro mundo, mas perde sua alma. Ou fico onde lo dona em cambio de sua alma. Mas pensa, acaso me pode donar Deus meu diploma? Pensa Deus, ada meu diploma aqui. Me pode donar Deus meu talento de música. Ele qual me põe no lugar de Deus no momento aí. Me pode donar Deus essa aqui em cambio de minha alma. Sobre a mim, tem momento não como descuidar Deus e para em mente. Toque me dá que com medo para trás pensando, espero que não passar me tá como descuidar minha relação com Deus. Esse é o momento não começar com ministério a estudar. Ou começar com ministério base oração. Ou me dá missa. Me decidir de não acessar aqui. Esse é o medo de eu estar consciente que essa minha para tocar decidir não acessar. So deep down, você pensa, desse tanto coisa para lograr coisa de vida aqui, sem saber como logra, nega no momento, como logrei mesmo. Sem saber qualquer momento, qualquer segundo, portanto, último. Acompanha-me no Job 27, versículo 8. Job 27, versículo 8. Para sobra, tipo de esperança de ende sem Deus. Dia que o word que está for. Dia que Deus exige sua alma. Anto e costa aqui não conosco sabe que momento para nosso último. Passou cada momento de nossa vida está carregado consequência não eternal. Então repetir.
cada momento de nossa vida da carga consequência não eternal. E cada momento que passa, nos nota em Lebeca. Banco Minas Santiago 4, 3, 5. Santiago 4, 3, 5. Agora escuta, você da bisa, ave of manhã, nos vai tal e tal, tal e tal estado, e queda ayanang. E assim negócio está ganache. Nisa, você não sa com você vida lo tamanho. Você diz uma neblina que te aparecer para pouco tempo e depois te disperser. Não você bisa, se o Senhor quer, nós estou viva e também assim essa aqui oferecer. Mas no versículo te bisa, se Deus quer, nós estou por baixo e assim nós planamos com nós timpanhar para assim. Não te bisa para nós nada tampouco. E quer como cruzar. Mas uma pessoa, vamos se desarrollar bom estor. O desarrollo personal, físico, musical, acadêmico, sempre está bom. Você me toca com a bisa, que o banança farinho, não quer de morrer farinho. Tá bom para sempre desarrollar bom mês. Pero o ponto tá, para sempre pensar mais leu. Para só ao final do dia, nenhum dia custa aqui. Não te vai minha vida eterna. Não pode ser influência na minha vida. Porque a vida eterna não está na minha. Pensando nisso aqui, eu bem corda e para Salomão. Se me quer um exemplo perfeito para isso aqui. Bang na rei ng 10:23. Rei 10:23. Ito bisa, o Salomão a surpassar tur rei ng de terra, tem riqueza e sabedoria. E dentro do reino da ting, é suni mais sabi, é suni mais rico. Ela é tudo que o coração para desejar. Bang na Eclesiastes 2:4. Eclesiastes capítulo 2, versículo 4. Esta bisa que la traga casa ng pasumés. No versículo 8, esta bisa el amontona placa y oro. En el versículo 10, esta bisa e não ninga suou de nada que não dá desejar. E não se mira tem rei que tudo que está aqui dentro da vida, ele ganha. Tudo desejo que ele tem. Cada coisa que ele quer traz casa, não tem ouro. Ele faz tudo que está aqui. Por mesmo rei aí, você vê na outra medalha que está bisa. Vamos combinar Eclesiastes 1:4. Eclesiastes 1:4. E na bisa, minha miratura obra não, cordo si, baudi solo. E ata, tur, ta vanidade, economento, traz de viento. Vamos na capítulo 2, verso 18. Esta bisa, que não bisa alguma parte que tu não tem. E nada bisa, assim não me dá para olhar toda fruta não de meu trabalho, como me atrape, pau de solo. Então, só vai ser ela que para ainda que eu vim depois de mim. O qual, quando nós duro pe, nós estamos morrendo balage e outro ainda lo sigo essa aqui. Assim está fora de criação no mundo, tego ave. Nós luta duro para algo, sacrificar roupa pe. E nós estamos morrendo e balage e outro ainda sigo né. E na final, nós chegamos à conclusão de lo que Salomão diz. Na Eclesiastes 2, versículo 3. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3. Esta bisa é conclusão
De tudo lo que a ordem tendi, tá? Teme Deus e o os mandamento não. Sobre isso aqui, está aplicável na cada pessoa. Quando depois de tudo que era que se tem vida, ele vai trazer tudo de seu que tem. Tra casa não tem tudo coisa, tem mais mais sabi, nem mais rico. Se conclusão tá ao final, teme Deus e o os mandamento não. Sobre isso aqui está aplicável na cada pessoa. O versículo não aqui, me que bisa ku, mas por tudo que muito oferecer, por maneira Salomão de turta vanidade e por menos trascimento. Passou ao final, o que dá mais que turcos, está nossa relação com Cristo. E o qual nós que lograr, se nós que logrei, pensar isso aqui, filha de Cristo. E aceita algo que a mim mesmo, não corta a mim mesmo, todo dia vai. So, a mim faz cada dia com isso aqui, me quer algo, me corre vai ser, me dá lugar de consultar com Deus, para Deus guiar-me desse aqui. A sociedade voluntade de Deus, me dá logra, o qual Deus quer para me lograr. Cita Deus sua vontade. Vamos na Mateus 6:33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Aqui não é da bisa, mas busca por mim era de Deus e justiça. E tudo é coisa aqui, logo añadir na bolsa. E me promete coisa que nós temos quase tá, busca Deus por mim. É da promete coisa. E aceita algo que a mim luta com constantemente, mas me diz. Me dá por Deus banda de hora descuidar minha relação com Deus. Para se algo no lugar, de que Deus guia-me do local como tem guarda aqui. E tem bem agora nem sei Deus que para mim assim. Deus diz para dorte e diz é falta de consultar com Deus aí. Me dá se construir para mim mesmo. Eu sei tão falta que me dá se constante, pero Deus se dá muito dia com ele. Vamos combinar provérbio 10, versículo 9. Provérbio 16, versículo 9. Ele diz, em mente de um está planeando seu caminho, mas o Senhor está dirigindo seu passo não. Amém. Deus está dirigindo os passos. Para planear quanto conosco que, para o final Deus está dirigindo. Se Deus diz não, está não. Se Deus não permite, ora nos passos local que Deus nos permite passar. Vamos combinar 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Mientras que nós não estamos aqui costam que tu mirar, mas costam que não tu mirar, sobre costam que tu mirar está temporal, mas costam que não tu mirar está eterno. Que sabe que bisa para nós temos para viver com eternidade de nossa mente. O que passa, nossa relação com Deus está prioridade. E logo nós temos turcos. E minha própria experiência, que ora minha relação com Deus está bom. E me diz de minha vida, de uma vida na paz. Mas o que está por passar? Mas com minha vida de segurança em Cristo. E dor com minha vida de segurança em Cristo, me dá bem minha parte, minha humana também porta segurança em Cristo. Na Marcos 2:30. Marcos 2:30. E revista, estima Senhor, bo Deus, com inteiro coração, com inteiro alma, e com inteiro mente, e com turbo força. E o único momento que nós estima Deus assim aqui, irmão, ora Deus está no primeiro lugar de nossa vida. Assim, bem mais, mas coisas que me acordo na minha mente, que bicho também para nós piba com a eternidade de nossa mente. Quando nós temos aqui, nós põe Deus no primeiro lugar, não? Nada não pode roubar. Coisas que vão passar, não vai roubar. Então, ao final, Deus está no controle de tudo coisas. Não sei qual é o final, mas o que está para passar, nós Deus está sendo da vencer. Nós vivemos na eternidade com Ele, para sempre. O mundo que nós humanos estamos em Cristo.
Que está aqui, que vai na Mateus 16:26 a trobe, toda bisa, para sobrar. Que provecho ende lo tem se gana inteiro o mundo, mas perde sua alma? Ou fico ende lo dona em cambio de sua alma? Coisa aqui, ninguém acaba de predicar se bisando, para nós não acima erro bem no começamento, como começa com ele. Nós plania long term, plania para vida eterna, biba de focus, de eternidade. Não laga coisa não terrenal, temporal, que nós vista for de Cristo, que está para sempre. Amém. Acaba com uma palavra de oração. No Senhor Deus, danke para guiar e predicar aqui. Lá que o mensagem pega no coração de cada humano, para não forçar e que dá focus que vai abo